Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo a todos aqueles que participam do meu canal, contribuem com o meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e nas paróquias. É muito importante a divulgação nas paróquias. Divulga o meu canal, o canal do Robson 2.0, o do Pro Veritate, do nosso amigo André, o Universo Católico, o do Cláudio Campos, o de Leigo para Leigo, o Tartaruga Católica, o nosso grande amigo lá do Tartaruga Católica também. É muito importante a divulgação dos canais católicos, principalmente nas paróquias. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos do canal. É muito importante compartilhar todos os vídeos do canal, porque o YouTube não faz isso. O YouTube é contra os canais católicos, minha gente. Então, nós precisamos mesmo do apoio de vocês. O meu Apoia-se, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Quem não puder, agradeço da mesma forma. Deixe pelo menos o like aqui no vídeo. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E agora o clube de membros do canal. Quem quiser participar do clube de membros do canal tem 3 opções. De R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99, como eu falei, todos terão seus benefícios. O primeiro benefício vai participar do nosso grupo do WhatsApp, que todo mundo ali, também interage entre si, é muito legal mesmo o nosso grupo do WhatsApp, e também tem acesso ao Google Drive. Lá no Google Drive, tanto do meu canal como do canal do Robson 2.0, lá no Google Drive você vai ter disponível todo o nosso material, todo o material que nós usamos aqui nos vídeos. Está tudo em PDF, separado por pastas e também por datas. Então é muito fácil mesmo encontrar o material, o que você precisa, dá para fazer uma pesquisa, você encontra e consegue aí usar o material para refutar o seu amiguinho protestante que está aí divulgando as mentiras do apocalipse protestante. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, e também a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Lá disponibilizo todos os vídeos, artigos e todo o meu material. No meu blog também, por enquanto, crismacabeus.video.blog. Futuramente vai chamar As Mentiras do Apocalipse Protestante. Também lá eu disponibilizo todos os meus artigos e irei disponibilizar também vídeos e todo o meu material no meu blog. No Twitter, a mesma coisa. Lá é cmacabeus. Cmacabeus no Twitter. Lá também está disponível todo o meu material, minha gente. Hoje eu quero falar a respeito da volta de Elias e a volta de Jesus Cristo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a volta de Jesus Cristo é um subterfúgio para os protestantes, principalmente os protestantes. Tem católicos futuristas também, mas principalmente para os protestantes é um subterfúgio para negar a interpretação preterista. O que os protestantes dizem? Olha, Cristo não voltou ainda. E segundo Mateus 24, logo depois das tribulações, e Mateus 24 está logo depois das tribulações, tá? Lá em Lucas não fala assim depois das tribulações, lá em Lucas 21, e Marcos fala depois das tribulações, em Marcos 13. Fala sobre a volta de Cristo nas nuvens. E o protestante ele leva isso para o lado literal, ele fala Jesus Cristo não voltou no ano 70 depois de Cristo. Então tudo que Cristo pregou ali é mentira. Só pode, porque Jesus Cristo pregou a grande tribulação, a perseguição cristã, a destruição do templo para aquela geração. E eles vão fazer o quê? O malabarismo. Eles vão usar esse subterfúgio lúdico, tá, para dizer que geração não é geração. E que a destruição do templo, na verdade, aquela destruição do templo, por exemplo, não foi exatamente a destruição que Jesus Cristo pregou. Eu quero falar sobre a volta de Elias. Por que a volta de Elias? Basicamente é o mesmo argumento farisaico para não aceitar Jesus Cristo como Messias. As profecias dizem, que antes da vinda de Cristo, do Messias,
iria haver o quê? A volta de Elias. E os fariseus não viram a volta de Elias. Eles não viram, não entenderam ou fingiram não entender. Tem essa situação também, porque os fariseus foram vendidos, gente. Os fariseus eram uma classe religiosa vendida ao Império Romano, tá? Tinha ali, né? Era praticamente ali como eu posso falar, gente, uma palavra para que eu não tome um ban aqui no meu canal. Não vou nem usar a palavra não, porque vai entrar no meio da política, tá? Mas vou falar que os fariseus eram vendidos para o Império Romano, tá? E por isso, nenhum Messias que aparecesse ali, eles iriam aceitar. Mas enfim, o que eu quero com esse vídeo? Toda vez que eu estou debatendo com um protestante, principalmente com um judaizante ou com um católico futurista, ele vai dizer que existem várias interpretações a respeito do Apocalipse. Se você interpretar de uma maneira, é isso. Se você interpretar de outra maneira, é aquilo, porque eles não conseguem refutar o Cristo Macabeus. Eles não conseguem, não tem como, eles não conseguem refutar o Cristo Macabeus, então eles vão usar esse subterfúgio. Ah, mas se você for fazer a interpretação pré-tribulacionista, aí, cara, o que eu quero provar aqui é que não existe mais de uma interpretação. O Apocalipse, aliás, todas as profecias na Bíblia Sagrada, principalmente, né, na Bíblia Sagrada, que aqui nós estamos falando sobre profecias bíblicas. Toda profecia só tem uma interpretação. Não existem várias interpretações, né? E isso aí é um subterfúgio usado pelos protestantes para defender as mentiras do Apocalipse protestante. É muito comum. Estava debatendo, nem debatendo, na verdade eu respondi um protestante no meu canal e ele alegou que a minha interpretação não está errada, mas é que se você interpretar de outra forma, aí sim entra na interpretação futurista adventista, por exemplo. E não, mas a questão é que não existe isso, gente. São João não escreveu o Apocalipse para que o leitor tenha um entendimento de várias interpretações. Não, é uma interpretação só. Outro subterfúgio que os protestantes usam é, por exemplo, Oséias. Ele vai falar sobre do Egito eu chamei o meu filho. Ele vai dizer, isso era uma profecia que fez alusão a Jesus Cristo, né? Na verdade não era nem uma profecia. Oséias estava citando a saída do povo hebreu lá do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Só que isso ele fez uma alusão ao Messias. Tá? Não foi uma profecia, né, com um duplo cumprimento, acho que eu posso dizer assim, entendeu? Que iria se realizar duas vezes. Não existe isso. Tá? Apenas que o Mateus ali, ele pega o que Oséias escreveu e fez uma alusão a Jesus Cristo. É uma outra coisa totalmente diferente, tá? Não é uma coisa que se cumpriu no Antigo Testamento e se cumpriu também no Novo Testamento e assim sucessivamente. Por quê? Alguns protestantes dizem, não, tudo aconteceu sim, ali no ano 70 depois de Cristo, como Jesus Cristo pregou, mas vai acontecer de novo. Cara, não existe isso. Não existe, tá bom? Duplicidade da profecia. Não existe essa questão. Mas eu quero voltar na questão da volta de Cristo e da volta de Elias. Tá? Por quê? Do mesmo jeito que o fariseu tropeçou na questão da volta de Elias, o protestante também tropeça na volta de Cristo. Por quê? Os fariseus esperavam a volta de Elias literalmente. Elias voltando do céu de carne e osso. Eles esperavam isso. E vindo aqui, né, descendo aqui no planeta Terra, na época lá, né, descendo no território de Israel. O termo terra ali é o território de Israel. Eles esperavam isso. Só que eles não entenderam a profecia, porque um anjo entendeu, os leigos entenderam, Jesus Cristo explicou a respeito da volta de Elias. Ou eles não entenderam ou não quiseram entender. Como eu falei, na época de Cristo, os fariseus não iriam aceitar nenhum Messias. Tá? Nenhum Messias. Eles estavam vendidos ao Império Romano. Mas essa é a questão, gente.
Os fariseus não entenderam, não compreenderam a volta de Elias, porque esperavam essa volta literalmente, tá? Literal, né? A volta do corpo material de Elias. E o que os protestantes esperam? Qual é o subterfúgio que os protestantes usam para negar, né, a interpretação preterista? É que eles falam que Jesus Cristo não voltou. Só que Jesus Cristo voltou sim, do mesmo jeito que Elias também voltou. Só que não foi no modo literal, foi no modo espiritual. Tá? E é isso que eu vou colocar agora os textos aqui, mostrando exatamente essa similaridade no tropeço farisaico e no tropeço protestante, tá? A respeito das duas voltas, a volta de Elias e a volta de Jesus Cristo, tá? Vamos mudar aqui a cena agora, então vamos lá. Este PDF vai estar disponível lá no Google Drive. Se eu não colocar hoje no Google Drive, amanhã eu coloco e disponibilizo para todos os apoiadores do canal, todos que fazem parte do Apoia-se e todos que fazem parte também do clube de membros do canal, tá? Então tá aqui a volta de Elias e a volta de Cristo. Quantas interpretações existem do Apocalipse, tá? Então eu tô falando sobre este tema, sobre a volta de Cristo e a volta de Elias, para mostrar que só existe uma interpretação, uma do Apocalipse, assim como só existia uma interpretação a respeito da volta de Elias. Tá? Não, e o principal, os leigos entenderam. Os leigos entenderam o significado da volta de Elias. Existe também aquele, né, aquele subterfúgio também protestante, dizendo, não, mas os fariseus interpretavam de uma maneira a vinda do Messias, os leigos interpretaram de outra maneira, eles aceitaram Cristo porque os fariseus tinham outra interpretação. Não, gente, não tinha, só tinha uma interpretação. Só existia uma interpretação para a vinda do Messias. Não é que os fariseus eles tinham outra interpretação. Não, não é isso. É que, como eu falei, eles não iriam aceitar nenhum Messias. Tá? Nenhum Messias eles iriam aceitar. O compromisso dos fariseus era com o Império Romano e não com o povo de Israel. Os leigos não. Veja só, os leigos, quando viram Jesus Cristo, perceberam que era o Messias. Os samaritanos, quando eles viram Jesus Cristo, eles perceberam, é o Messias. Até um centurião romano, quando viu Jesus Cristo, falou, esse é o Filho de Deus. Então, enfim, por que os fariseus não aceitaram? Porque eles não entenderam as profecias? Não, nada a ver. Porque eles não iriam aceitar mesmo Jesus Cristo. Não iriam aceitar nenhum Messias. Tá? Mas vamos lá para a volta de Elias e a volta de Jesus Cristo. Veja como é basicamente a mesma coisa, a mesma pedra de tropeço. Vamos começar aqui com os textos. Primeiro a profecia, lá em Malaquias, né? Malaquias no capítulo 3. Vamos começar no versículo 1. Lá diz assim, ó, vejam, estou mandando o meu mensageiro, tá? Para preparar o caminho à minha frente. De repente vai chegar ao seu templo o Senhor, que vocês procuram, o mensageiro da aliança que vocês desejam. Olhem, ele vem, diz, né, Javé, o Senhor dos exércitos. Tá? Continuando ainda o texto de Malaquias, vai dizer assim, vejam, eu mandarei a vocês o profeta Elias. Aqui a pedra de tropeço, tá? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele há de fazer que o coração dos pais, prestem atenção nisso aqui, o coração dos pais voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. E assim, quando eu vier, não condenarei o país à destruição total. Quando se cumpre isso, gente? Lucas, por exemplo, Lucas entendeu que isso não era literal. O anjo Gabriel, ele entendeu que isso não era literal, não era a volta de Elias com seu corpo material, porque segundo a teologia protestante,
e alguns judaizantes, Elias subiu ao céu de corpo e alma, coisa que é impossível, né? O anjo entendeu. O pai de Zacarias, o pai de João Batista, Zacarias, também entendeu. Vamos ver o que diz o texto ali no Evangelho de São Lucas. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido, e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. E agora se cumpre o que? A profecia de Malaquias. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias. Está aqui a volta de Elias. A fim de converter os corações, né, dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto, tá? Então presta atenção que aqui se cumpre exatamente a profecia que eu li de Malaquias. Se cumpre com João Batista. João Batista era o quê? Elias reencarnado? Não. João Batista veio do céu? Não. João Batista nasceu de Isabel. A mãe de João Batista era Isabel, ele era primo de Jesus Cristo, tá? Veja que não é literal a volta de Elias. Teria que ter um entendimento em cima disso. Não era algo literal. E os fariseus usaram como subterfúgio para não aceitar Jesus Cristo como Messias, que a volta de Elias, por exemplo, não aconteceu. Porque eles esperavam a volta de Elias, né? Aqui em Mateus, prestem atenção em Mateus, né? Mateus no capítulo 17. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir antes? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque os doutores da lei, né, os protestantes da época, né, aqueles que andavam com as escrituras debaixo dos braços, os protestantes começaram a questionar os discípulos. Como que Jesus Cristo é o Messias? Vocês estão seguindo este Galileu, o Nazareno. Como que ele é o Messias se Elias não voltou ainda? Porque eles questionavam usando a volta de Elias no sentido literal, né, como um subterfúgio. Jesus disse assim, Jesus respondeu: Elias vem para colocar tudo em ordem, ou seja, Elias iria vir antes para preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo, certo? Depois eu continuo o texto de Mateus, mas vamos para João aqui no capítulo 1. Vamos ver o que acontece com João Batista no diálogo com os fariseus ali, né, e os sacerdotes. O testemunho de João foi assim: as autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? Esse texto aqui é importante, olha só. João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: então, quem é você? Elias? Olha que interessante isso aqui. Ao primeiro momento, João Batista diz: não sou Elias. Por que João Batista diz isso? Se, na verdade, lá no texto de Lucas diz que ele é o Elias. Porque esses sacerdotes, esses levitas, eles esperavam o Elias, a volta de Elias, no sentido literal, né? Elias voltando do céu, como de corpo e alma, né? Com o seu corpo material. E aí João Batista fala: não sou Elias, mas não é que eu não sou o Elias da profecia, eu não sou o Elias que vocês esperam. Por quê? Ele vai continuar dizendo assim, ó: eles perguntaram: você é um profeta? E ele respondeu: não. Então perguntaram: quem é você? E aí ele vai falar que é Elias. Preste atenção. Temos que levar, né? Aí ele fala assim, ó: temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem é você, né? Diz quem é. E João declara: eu sou uma voz gritando no deserto, né, preparando o caminho do Senhor.
como disse o profeta. Aqui ele fala que ele é Elias. Por quê? Quem que prepara o caminho para o Senhor? Isaías fala da mesma coisa que Malaquias, de Elias, aquele que prepara o caminho para a vinda de Cristo. No mesmo texto ele diz que ele não é Elias e depois ele diz que ele é. Mas por que ele fala isso, gente? Por quê? Porque aqueles sacerdotes, aqueles levitas, eles esperavam a vinda de Elias no sentido literal. No sentido literal. Não no espiritual. Eles esperavam Elias mesmo, voltando do céu. E ele fala, quando eles perguntam, você é Elias? Ele, não, eu não sou. Por quê? Ele está falando, eu não sou esse Elias que você está esperando. Eu não sou esse Elias que você está esperando, né? Você, fariseu, você, doutor da lei, você, saduceu. Não sou, eu sou o Elias espiritual, é outra coisa. Eu sou aquele da profecia. Não aquele Elias que vocês esperam. É isso que ele está falando. Agora, voltando para o texto de Mateus. Vamos continuar aquele texto de Mateus que eu comecei a ler. Quando Jesus Cristo diz, Elias vem para colocar tudo em ordem. No texto de Mateus, Jesus Cristo continua dizendo assim, mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não reconheceram. Olha aqui, tá vendo? Elias já veio, e eles não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque não era o Elias que eles esperavam, era o Elias espiritual, era João Batista, com o espírito de Elias. Tá? E aí continua dizendo aqui o texto, fizeram com ele de tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Os leigos ali compreenderam, os leigos, os discípulos ali naquele momento eles eram leigos, os leigos compreenderam. O anjo compreendeu, o anjo veio anunciar o nascimento de João Batista e explicou exatamente que ali era o Elias que iria voltar. João Batista era o Elias. Não é Elias reencarnado e não é Elias vindo do céu, no sentido literal. Era apenas no sentido espiritual. Ele queria preparar o caminho do Senhor. Os leigos compreenderam quando Jesus explicou, quando Jesus fez essa explanação a respeito de Elias. Mas a classe farisaica, né, a elite religiosa na época, ou eles não compreenderam ou não quiseram compreender, o que eu acho. Né? Acho não se escreve, né? Eu tenho certeza, eles não quiseram compreender. Como eu falei, os fariseus eles não iriam de maneira nenhuma aceitar nenhum tipo de Messias na época. Né? O negócio deles ali era o Império Romano. Tá? Mas vamos continuar aqui. No Evangelho de São Mateus, para concluir a questão aqui de Elias. Né? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, diz assim, os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. Olha que interessante. Naquele diálogo que João Batista teve com os sacerdotes, com a elite religiosa mandada pelos fariseus, ele diz que ele não era profeta. Ele fala, ao mesmo tempo ele falou, eu não sou o Elias, mas depois ele termina dizendo, eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor, ou seja, o Elias. Né? Ele também fala que não é um profeta. Por quê? Porque ele é mais que um profeta, gente. Ele é mais que um profeta, que Jesus Cristo está falando aqui. Eu não sou um simples profeta. Por isso que ele, quando perguntam, ele é um profeta? Ele fala, não, eu não sou profeta. Não sou Messias, não sou profeta. Por quê? Porque ele é mais do que um profeta. Né? É o que Jesus Cristo fala. E de João que as escrituras que a escritura diz, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. E aí ele termina dizendo, João Batista é o Elias que devia vir. Por que João Batista é o Elias? Não é Elias reencarnado, não é o Elias que voltou do sentido literal, né, da profecia, não é ele que voltou do céu, é apenas no sentido espiritual. Agora eu vou mudar aqui, né? Eu vou virar o jogo para o segundo tempo.
tá? Porque eu quero falar sobre a volta de Cristo. Veja que os fariseus tropeçaram ali, os fariseus, né, toda a elite religiosa, eles tropeçaram na questão da volta de Elias, ou quiseram tropeçar, que é o que eu acredito. É a mesma coisa com os protestantes e a volta de Cristo. Por quê? É o argumento protestante, é o subterfúgio protestante. Mas Jesus Cristo não voltou no ano 70 depois de Cristo. Ele não voltou durante a destruição do templo. Então aquilo não aconteceu, ou se aconteceu não tinha nada a ver com as profecias. Mas Jesus Cristo falava da destruição do templo durante a grande tribulação, olhando para o templo de Herodes, e falava que tudo iria acontecer naquela geração. Ou seja, ele teria que ter voltado sim naquela geração. E ele voltou, gente. Ele voltou naquela geração, só que não no sentido literal. É a mesma coisa da volta de Elias. Não foi no sentido literal. Foi no sentido espiritual. Vamos ver o que Jesus Cristo fala a respeito disso, gente. Preste atenção como é importante fazer essa exegese, né? Fazer a ligação de um texto no outro. Para compreender o Apocalipse só assim. Só assim. Tentar pegar o Apocalipse ali e ver um cavalinho verde, como eu falo, né? Sempre. Eu sempre falo isso. Ver um cavalinho verde e ficar especulando. Eu acho que esse cavalinho verde é o Papa da Igreja Católica. Pô, isso é retardadismo, cara. Isso é retardadismo. Isso não é exegese. Preste atenção, lá no Evangelho de Mateus, o que Jesus Cristo fala a respeito da volta dele? Ele fala: logo após estes dias de tribulação, o sol, né, escurecerá, a lua não terá claridade, cairão as estrelas do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá um sinal. Já começa falando que é um sinal apenas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Isso aqui que é importante entender, gente. Ele não está falando que ele vai voltar no sentido literal, né, com o seu corpo material. Não, está falando das nuvens do céu. Voltar nas nuvens do céu. Não fala que vocês verão o Filho do Homem voltar à terra. Sim, nas nuvens do céu. Isso que é importante. Tá? Mas o protestante, mas Cristo não voltou. Como não voltou, minha gente? Como não voltou? Vamos ver aqui o que Santo Estevão diz. Né? Santo Estevão, ele vê Jesus Cristo nas nuvens do céu. Como ele não voltou? Lá em Atos dos Apóstolos, Santo Estevão vai dizer, né? Na verdade, ali é São Lucas quem escreveu. Esse homem, Santo Estevão, não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir todo este lugar, né? E há de mudar as tradições de Moisés, né? Que Moisés nos legou. E aí, fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram seu rosto semelhante a de um anjo. Tá? Gente, eu não coloquei o texto aqui. Tá? Eu não coloquei o resto do texto aqui. E aí diz que Santo Estevão, depois eu vou colocar no PDF, eu disponibilizo. Né? Vai dizer que Santo Estevão olha para o céu e vê Jesus Cristo nas nuvens. Olha que interessante. Quando o pessoal olha para Santo Estevão e vê o rosto dele semelhante a de um anjo, e fala o texto, né? Desculpe, eu peço desculpas porque eu não coloquei o texto todo aqui, foi uma falta de percepção aqui, tá? Mas eu vou deixar depois, quando eu for disponibilizar o PDF lá no Google Drive, eu coloco o texto todo. Então Santo Estevão olha para o céu e vê o quê? Jesus Cristo nas nuvens, Jesus Cristo no céu. O que Jesus Cristo diz aqui mesmo? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. E verão então o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Santo Estevão olha para o céu e vê o quê? Jesus Cristo nas nuvens. Foi no sentido literal, de certo modo sim. Tá? Indiretamente, mas diretamente não. Foi no sentido espiritual, porque Jesus Cristo ele não voltou do céu para a terra. Ele voltou nas nuvens apenas. Tá? E Santo Estevão viu. Santo Estevão viu. Prestem atenção que Jesus Cristo mesmo diz,
Do mesmo jeito que Jesus Cristo e o anjo, né? O anjo pregando ali para Zacarias e Jesus Cristo pregando para seus discípulos. Do mesmo jeito que ele diz que a volta de Elias não era literal, não era no sentido literal a volta de Elias, e sim era João Batista ali, que praticamente esse João Batista era o Elias. Ele fala que essa vinda de Cristo, essa volta de Cristo depois das tribulações, né? Essa volta de Cristo não era no sentido literal. Ele mesmo vai dizer aqui, lá no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Mateus, ele vai dizer: e se então alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais. Em Mateus ele vai dizer assim: então se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos, eleitos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele, em casa, não creais. Então Jesus Cristo adverte isso, fala: se alguém disser que viu o Cristo, ao mesmo tempo que ele diz assim, ó, logo depois das tribulações, vocês verão o Filho do Homem no céu, sobre as nuvens. No mesmo texto ele vai advertir, fala assim: mas se alguém disser que o Cristo está no deserto, na casa, não creais, que é um falso profeta. Se disser que é o Cristo, é um falso profeta. Por que ele fala isso? Porque ele está afirmando, essa volta não é literal, eu não irei voltar à terra. Essa volta é espiritual nas nuvens do céu, como Santo Estevão viu. Santo Estevão participou das tribulações, gente. Santo Estevão é o início da perseguição cristã durante a grande tribulação. Santo Estevão foi o primeiro mártir. Foi o primeiro santo a ser martirizado dentro da terra, durante a grande tribulação. Na terra, que terra? Terra é o território de Israel. E o que acontece? Ele olha para o céu e vê quem? Jesus Cristo no céu. Ele vê Jesus Cristo nas nuvens. Por quê? Esse é o sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui desenhando, né? Porque para protestante eles não acreditam em imagens, né? Mas acho que é só desenhando. Essa é a volta de Cristo. A volta de Cristo nas nuvens. Aqui está uma pintura, Santo Estevão, né, sendo martirizado, olhando para o céu e vendo o quê? Jesus Cristo na sua glória. Aqui está Santo Estevão vendo Jesus Cristo nas nuvens do céu. Esse aqui é João Batista. Esse é o Elias que deveria vir. João Batista. O Elias que deveria voltar. Mas era Elias no sentido literal, voltando do céu, ou Elias reencarnado. Essa era uma das crenças judaicas, era a reencarnação, mas aqui não entra essa questão. Era Elias reencarnado, era Elias voltando do céu, não era João Batista, gente, era só no sentido espiritual, né? Então, minha gente, o objetivo desse vídeo hoje é mostrar para vocês que o argumento protestante é o mesmo argumento farisaico. É interessante como os protestantes são os fariseus de hoje em dia. Todos eles usam as escrituras debaixo dos braços ali para tentar perseguir o catolicismo. Os fariseus faziam isso com Jesus Cristo e com os discípulos também. Tá? E a questão do sentido literal. Quando não tem argumento, o protestante leva tudo para o sentido literal. Então, mas Jesus Cristo não voltou. Ninguém viu Jesus Cristo voltando, né? Como eu falei, Santo Estevão, antes de ser martirizado, viu Jesus Cristo no céu, nas nuvens. Tiago diz que o juiz estava à porta naquele momento, né? Jesus Cristo fala: quando virdes tudo acontecer, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. E São Tiago fala na carta dele: o juiz está à porta, porque tudo estava acontecendo. Mas os protestantes, eles esperam a vinda de Cristo no sentido literal, de carne e osso, com o seu corpo. Não sei se eles acreditam no corpo glorioso, espera mesmo Jesus Cristo naquele corpo material dele, tá bom? E os fariseus, da mesma maneira, eles encontraram como subterfúgio, né, a questão de Elias. Não vamos aceitar Jesus Cristo, esse Cristo é um falso profeta, porque
Elias não voltou. Ah, mas tem João Batista. João Batista é João Batista, para os fariseus. João Batista é João Batista. Se João Batista não disser que ele é a reencarnação de Elias, ele é João Batista, não é Elias. Esse era o sentido, né, literal, esperado pelos fariseus, tá, minha gente? É o mesmo argumento. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. É muito importante se inscrever no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe este vídeo aqui, por favor. É muito importante, entendeu? Mostrar a importância do entendimento das escrituras, cara. Entender as escrituras, fazer uma exegese. Que nem eu falei, a volta de Cristo é literal? Como que é? Veja os outros textos. Procure na própria Bíblia Sagrada. Você vai ver lá Santo Estevão olhando Jesus Cristo no céu. Faça uma exegese com a volta de Elias. Vai ver que não é no sentido literal, no sentido espiritual. Tá? Faça isso, é muito importante mesmo. O meu apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem quiser fazer parte do clube de membros do canal, né, tem 3 opções lá. Escolha uma e seja feliz, tá bom? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.